Olá, você, paz e bem, que acompanha esse grupo Aerópago. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Se você é a primeira vez, ou mesmo que não seja a primeira, vai lá, se inscreva no canal, aperta no sininho lá, que você vai receber outros tantos vídeos aí que estaremos preparando com muito cuidado, com muito carinho para todos vocês. Hoje eu gostaria de falar de de profetas. Mas é um profeta, na verdade, uma profetisa. Uma profetisa que, embora ela seja citada algumas vezes na Bíblia, ela não tem um livro específico como alguns profetas. Também não está no livro dos reis, como Elias, como Eliseu e alguns outros tantos. Também não está no livro de Juízes, como Débora, por exemplo. Mas é uma profetisa que nos circunda, e que vai se revelando para nós à medida em que nós vamos também tendo essa percepção desse profetismo. E obviamente, como tal, nós vamos sempre buscar na Sagrada Escritura aquilo que essa profetisa nos fala, aquilo que também, através da palavra de Deus, o que ela tem nos revelado. Essa profetisa, obviamente, tem um nome. O nome dela é Criação. Dentro da criação é o planeta Terra, é todo o cosmos, é tudo aquilo que foi criado por Deus. Mas essa profetisa, ou alguns casos talvez venham a ser profetas, o que eu quero transmitir a vocês é aquilo que a própria Terra, e quando eu disser Terra aqui, pode-se entender o planeta e pode-se entender também toda a criação com C maiúsculo. Pois bem, todos vocês conhecem a narrativa da criação do mundo, que está lá no livro do Gênesis, no primeiro e no segundo capítulo, as duas narrativas, né, que tem de uma determinada tradição já vista, e outra de uma tradição sacerdotal, mas isso podemos explicar num outro momento. O fato é que existem duas narrativas. A primeira é aquela que conta lá da criação do mundo em 7 dias, que vai do capítulo 1, versículo 1, até mais ou menos ao versículo 2 do capítulo 2. E do capítulo 2, a partir daí, então, tem a segunda narrativa, que também Deus vai criando o mundo, vai criando todas as coisas que existem. Pois bem, posto isso, nós vamos caminhando então nessa, vamos chamar de saga dessa criação. Tem um outro momento importante em que Deus faz uma aliança com o ser humano, faz uma aliança conosco. E essa primeira aliança, que muitas vezes passa desapercebida como aliança, é a aliança que Deus faz com Noé. Após o dilúvio, após o momento em que já se baixaram as águas e Noé então já desceu da arca junto com os animais. Olha, veja você, embora também existam dois tipos de narrativa, um que fala que para colocar um casal, outros falam para colocar algumas espécies, mas isso é detalhe. Podemos também depois, num outro momento, conversar sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Deus diz assim, lá no capítulo 9, versículo 8 do livro do Gênesis, diz assim: Deus falou assim a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes e depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo que saiu da arca convosco, todos os animais da terra. Essa é uma primeira aliança. Então vejamos aqui que Deus não faz uma aliança apenas com o ser humano. Ele fez uma aliança também com tudo que tem, que todos os animais. E lembrando que a palavra animais tem sua origem em anima, não é? A alma, ou seja, tudo aquilo que tem vida, tudo aquilo que respira. Se é tudo aquilo que respira, também então estão aí incluídos os vegetais. Certamente que vamos muito além disso tudo. Então essa é a primeira aliança que Deus faz. No segundo momento, nós vamos ter uma linda palavra no livro de Provérbios,
que vamos procurar aqui no livro de Provérbios, que diz o seguinte. Provérbios, no capítulo 3, no versículo 19 em diante. Podemos ler o livro todo, obviamente, mas o que eu quero chamar a atenção é que do capítulo 3 de Provérbios, versículo 19, alguns dizem assim: O Senhor fundou a terra com sabedoria e firmou o céu com um entendimento. Por seu conhecimento foram abertos os abismos e as nuvens destilam o seu orvalho. Então, veja, Deus cria, lá voltando à questão do Gênesis, Deus cria a partir, alguns vão dizer que é do nada. Eu não penso dessa forma. Deus cria a partir de si mesmo. Sabedoria divina, Deus cria com sabedoria, como diz aqui a palavra. Ele cria a partir de si. Aquilo que sai de si mesmo. Arruar que pairava sobre as águas é o próprio Espírito de Deus em português. Em hebraico será arruar. Em grego é pneuma. Mas veja, é a partir de próprio Deus é que as coisas todas são criadas. Era o caos. E a partir de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus pela criação, por tudo aquilo, é que ele vai criando, ele vai fazendo, mas fazendo a partir de si. Então não é do nada, porque se vem de Deus, e Deus é tudo. Então, e Deus é amor, como disse João, nós vamos ter também essa partícula divina em cada ser. Não só no ser humano, mas em tudo aquilo que tem alma, tudo aquilo que respira. Também tem a sua partícula de Deus. Então, essa sabedoria divina está impregnada em tudo. Por certo, a criação toda não foi feita, ou melhor, não foi criada em função do ser humano, embora ele seja a última criação e talvez a sua obra-prima, a obra-prima de Deus, mas a tomar cuidado de que o que existe não é apenas em função do ser humano, é em função do próprio Deus, em função do próprio amor em que ele coloca para si mesmo, de si mesmo para tudo. Nessa sequência, nós vamos lá para o Salmo 19, que vai dizer o seguinte. No Salmo 19 ou 18, dependendo aí da sua tradução, do versículo, eu estou olhando a minha colinha aqui, obviamente, porque tem muita coisa. O capítulo 2. Olha, veja só, aqui é uma questão de louvor, e a própria profecia, então, da terra que começa a se manifestar. Salmo 19 ou 18, logo no comecinho, no versículo 2. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite a faz conhecer a outra noite. Olha, veja você, que até a noite e o dia tem essa sabedoria de Deus, tem esse amor de Deus presente em si. Afinal de contas, ele criou o próprio dia e a noite. Não é? Mas os céus contam. Quando a gente fala de céus aqui, é todo o firmamento, é todo o cosmos, tudo aquilo que existe fora do planeta Terra. Correto? Então é esse o momento. E o firmamento proclama a obra de suas mãos. Ou seja, ele já está dando aqui esse louvor, essa glória. E isso são palavras proféticas para nós, seres humanos. Se os próprios, os primeiros itens, vamos chamar assim, da criação, louvam a Deus, agradecem a Deus, dão glória a Deus, que dirá o ser humano? Que dirá o ser humano? Mas vamos caminhando aqui nessas palavras tão importantes dentro da Bíblia. Talvez pudéssemos ficar em só numa delas e trazer o nosso comentário em cima. Mas o que eu quero aqui, a proposta é de mostrar nos diversos casos em que a Bíblia, a Sagrada Escritura, transmite essa palavra que não é só do ser humano, no sentido de louvar o próprio Deus, ou de dar glória a Ele. Na sequência ainda desses salmos, nós vamos lá para o Salmo
148, no 103, que diz assim, no 104, 103, que vai dizer o seguinte, vamos ver aqui na minha colinha, Salmo 104, 103, dependendo da sua tradução, no versículo 31, que diz o seguinte, que a glória do Senhor seja para sempre, que o Senhor se alegre com suas obras. Ele olha a terra e ela estremece, toca as montanhas e elas fumegam. Veja que a própria natureza, o próprio planeta percebe, sente a presença de Deus. Sente aquilo em que Deus, quando olha e quando a toca, por seu amor, por sua misericórdia, ela reconhece o seu Criador. Então, a própria natureza, a própria terra reconhece, né, que a glória do Senhor seja para sempre, que Adonai se alegre nas suas obras. Ele olha a terra e ela estremece. Olha, só do olhar de Deus para ela já fica estremecida, já reconhece esse amor do próprio Senhor, amor do próprio Deus. Ainda na sequência da própria leitura, propriamente dita, nós vamos aqui nos encaminhar, então, agora sim, para o Salmo 148. Esse é um dos últimos salmos da Bíblia, ele tem uma numeração independente da sua tradução. No versículo 3 também, em seguintes, diz assim, louve o Senhor, sol e lua, louve o Senhor, astros todos de luz, louve os céus dos céus e águas acima do céu. Louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. No versículo 7 começa assim, louve ao Senhor na terra, monstros marinhos e abismos todos, raio e granizo, neve e bruma e furacão, cumpridor de sua palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, fera selvagem e gado todo, réptil e pássaro que voa. Tudo aquilo aqui que está aqui, respira. E certamente está louvando ao Senhor. Está louvando ao Senhor. Como nós vimos no Salmo anterior, no 104, não é só aquilo que respira que louva a Deus, mas a própria criação, assim como a própria terra. Aqui ele diz também da questão do abismo. O próprio abismo também louva ao Senhor. Ele diz, louvai a Deus na terra, monstros marinhos e abismos todos. Abismos também na Bíblia não é só um momento, aquele enorme buraco, mas é onde também, na tradição judaica, iam os falecidos, os mortos, eles iam por os abismos. Isso não quer dizer inferno. Podemos tratar isso também num outro tema, num outro momento, num outro dia. Na sequência da leitura, eu gostaria que vocês estivessem aqui anotando isso para depois poderem ler com mais cuidado, estudarem com mais cuidado, fazerem uma reflexão e quem sabe até uma oração nesse sentido dessas palavras que eu estou colocando, desses trechos da Bíblia que eu estou colocando aqui para vocês. Voltando aqui na minha colinha, veja que agora então nós vamos lá para o Novo Testamento, quando Jesus diz, e Mateus escreve isso, lá no capítulo 6, o famoso e conhecidíssimo, aquilo que se chama Sermão da Montanha, que está lá no capítulo 5, e 6 e 7 de Mateus. Mas vamos pegar só um trechinho, e eu não vou ler, mas vocês vão lembrar, que quando o próprio Jesus fala para nós não nos preocuparmos tanto com aquilo que havemos de comer, de beber, de vestir. Por que ele fala isso? Porque o próprio Deus vai nos dar isso, ele vai chamar isso de abandonar-se à providência divina, que também tem um sentido muito específico aqui. Nós, enquanto cristãos, como cristãs, especialmente nesses tempos tão difíceis de pandemia, quando vemos milhares de pessoas, não só falecendo, mas aquelas que estão vivas, passando fome, passando necessidade, nós temos
a obrigação, enquanto cristão, enquanto cristã, de tomar essa providência de que esses nossos irmãos, nossas irmãs, não passem necessidade. Claro que cada um dentro da sua condição, dentro da sua disposição, dentro das suas possibilidades, mas sempre temos algo a fornecer, algo a distribuir, algo a compartilhar. Afinal de contas, nós comungamos de uma mesma fé. Mas voltando aqui a essa perícope aqui do capítulo 6, esse trechinho aqui do capítulo 6, especificamente dentro dos versículos 25 a 26, em que Jesus vai dizer assim: olha, vocês estão preocupados com a sua alimentação, cuidado, quem vale mais, o corpo ou o alimento? Vocês não veem que os pássaros do céu não plantam nem colhem, mas o Senhor Deus não esquece deles. Eles se alimentam todo dia. Mesma coisa ele vai falar da vestimenta, né? Observe, olhai os lírios do campo que não tecem nem fiam, e Salomão, nem na sua maior glória, se vestiu com tanto esplendor, e por aí vai. Aposto isso, eu quero chamar a atenção para justamente por que é que eu estou comentando tudo isso. Por que é que eu estou fazendo questão de colocar trazer para vocês esse reconhecimento de que toda a criação louva e profetiza a Deus. Lembrando que profetizar aqui na Bíblia é ter a voz de Deus para os seres humanos, para as pessoas. Profeta é aquele que traz a palavra de Deus, aquele que fala da palavra de Deus, aquele que chama a atenção. Muitos vão dizer que é aquele que denuncia o que está errado e anuncia o que está certo. O caminho que Deus nos ensina, nos mostra. Então, se nós prestarmos atenção no que a própria natureza, no próprio planeta Terra, no que o próprio cosmos, ou seja, a criação com C maiúsculo está nos dizendo, está nos transmitindo, nós precisamos tomar consciência. E veja que Paulo, já naquele tempo, o apóstolo Paulo, já naquele tempo, na carta aos Romanos, do capítulo 8, do versículo 20 a 21, ele vai dizer o seguinte: de fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquela que a submeteu, na esperança de que ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí você pode dizer, mas o que é que isso tem a ver com a criação? Olha, está muito claro aqui, né? A criação foi submetida à vaidade. Ele não coloca a criação aqui com C maiúsculo, mas eu diria que poderia ser com C maiúsculo para englobar toda a criação. O homem, o ser humano, está jogando lixo até lá no espaço. Até no espaço sideral, vamos chamar assim, tem lixo. Tem parafuso, tem porca, tem ferramenta dos astronautas que estavam voando por aí, pedaços de satélites que caem sobre a Terra. Isso é um lixo espacial. Até lá estamos levando lixo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós estamos corrompendo a natureza. Que nós, seres humanos, estamos corrompendo a natureza. Isso ele já disse isso há cerca de 2000 anos. Então, nós, pessoas, seres humanos, estamos corrompendo a natureza. Reflita sobre como você está tratando a natureza, como você está consumindo. Será que estamos consumindo muito? Será que estamos consumindo aquilo que seja absolutamente necessário ou também o que é supérfluo? Quando consumimos aquilo que não precisamos pelo simples ato de consumir, estamos também destratando a natureza, destruindo a natureza, colaborando para essa destruição. Acredito que nesses tempos pandêmicos em que estamos aqui resguardados nas nossas casas, aqueles que podem, obviamente, e mesmo aqueles que estão saindo por algum motivo ou outro, especialmente para trabalhar, devem ter notado que o consumo das coisas tem diminuído.
Até por isso, talvez explique um pouco a explosão de preços, especificamente na questão do alimento. Mas enfim, isso é outro problema. O que eu quero trazer aqui é que a gente reflita, e cada um de nós reflita, sobre o nosso consumismo, sobre o que nós estamos tratando dessa natureza. Como é que nós estamos tratando o nosso lixo? Onde é que nós estamos descartando? Será que aquilo que pode ser reaproveitado pode ser, estamos reciclando? Mesmo aqueles que se chamado lixo orgânico, quem tem lá um quintal, quem tem um pomar, pode fazer uma compostagem. Isso é muito simples, só procurar na internet métodos de compostagem. É muito simples, é só fazer em casa, não precisa muito equipamento não. Nessa perspectiva, ainda, obviamente que quando se trata de natureza, se trata da criação, o Papa Francisco também se manifestou. Ele se manifesta através de um documento muito especial, que precisamos ter isso na nossa cabeceira, precisamos ler um trechinho dele todo dia, como fazemos ou deveríamos fazer com a Sagrada Escritura, ao ler pelo menos o Evangelho do dia. Mas é o documento Laudato Si, em que ele diz o seguinte: muitos vão chamar esse documento de documento ecológico, documento verde. Não é. É um documento social. É um documento social porque quando tratamos mal a natureza, quando exploramos, quando a depredamos, quando nós a exploramos além da conta, isso também reflete socialmente com todas as pessoas, com todo o ser humano. Tem um impacto social muito sério, muito grave, especialmente nos pobres, aqueles que são os preferidos de Jesus. Na Laudato Si, no número 69, ele diz assim, Papa Francisco diz assim: ao mesmo tempo que podemos fazer uso responsável das coisas, somos chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus, e pelo simples fato de existirem, os bendizem e lhe dão glória, porque alegre-se o Senhor com suas obras, aquilo que eu citei no Salmo 104, 103. Precisamente pela sua dignidade única e por ser dotado de inteligência, o ser humano é chamado a respeitar a criação com as suas leis internas, já que o Senhor alicerçou a terra com sabedoria. Provérbios 3:19. Hoje, a Igreja não diz de forma simplista que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, como se não tivessem valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à nossa vontade. Mas ensina que nós precisamos, não se poderia falar da prioridade do ser sobre os seres úteis, ou seja, o ser humano não está, ele está na mesma linha das criaturas de Deus. Podemos ser a obra-prima enquanto ser humano, enquanto pessoas, mas Deus nos criou. Aliás, Deus cria tudo antes, depois é que ele cria o ser humano. Então nós estamos na mesma linha, nós somos criatura como qualquer pé de alface, como qualquer minhoca. Estou dizendo aqui que nós não temos o valor de uma minhoca, não é isso. Mas eu quero dizer é que precisamos respeitar qualquer pessoa, qualquer ser que tem ânima, não só esses, mas todo aquele que também foi criado por Deus. Como nós vimos lá, que o próprio abismo gloria a Deus, os céus gloriam a Deus, a terra estremece quando Deus a toca. Então também é parte da criação. E ainda o catecismo nos questiona de forma direta e insistência na questão desse antropomorfismo desordenado. Quer dizer, o antropomorfismo hoje, o antropocentrismo é o ser humano ser o centro de tudo. Não é assim. Quem trata isso, o planeta, do ponto de vista do ser humano, está cometendo um grave erro e um grave pecado, para não dizer um crime contra a própria criação. O Catecismo, no seu número 339, Catecismo da Igreja Católica, 339, diz o seguinte: cada criatura possui a sua bondade e perfeição própria. Cada criatura, eu não falo de cada ser humano. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem cada qual a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o ser humano, o homem, deve respeitar a bondade própria de cada criatura,
para evitar o uso desordenado das coisas. Catecismo da Igreja Católica, citado aqui no número 69 da Laudato Si. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos refletir. Eu já comentei a questão aqui do abuso que nós cometemos sobre a natureza, sobre a criação toda. Mas talvez os outros sejam especificamente em cima do Laudato Si. Hoje eu quis trazer aqui em cima da Sagrada Escritura. Por isso mesmo, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento e nos dê a sabedoria também de sabermos tratar tudo e todos, toda a criação, tudo aquilo que tem ânima e não necessariamente tenha ânima também, que nós tratemos elas de uma forma como Deus quer que a tratemos. Saúde e paz, um forte abraço e fique na paz. Até a próxima.